Muito boa noite, Deltan Dallagnol, Robertson Pozobon, procuradores e integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Gabinete de Crise. Boa noite, Cláudio. Agradecemos aí o espaço, a oportunidade e desejamos uma boa noite a todos. Legal, Cláudio. Obrigado, viu? É uma honra, uma alegria estar participando nesse espaço de debate público sobre esse tema que é tão importante para o nosso país, que é o tema anticorrupção. Uma alegria estar com você, ainda mais ao lado do meu colega com quem eu tenho a alegria de conviver, que eu admiro por suas muitas qualidades, o Robertson. Eu tenho certeza que os nossos espectadores também estão bastante satisfeitos em poder contar com a presença de vocês aqui. Espero que o que vocês falem aqui não gere novos processos no CNMP. O fato é o seguinte: espero também. A nossa pauta é justamente três casos que estão aí, que vão à pauta do CNMP amanhã. Tá? Como a gente antecipou na sexta-feira, você, Deltan, já foi alvo de mais de 50 representações ou pedidos, né, de representações lá no CNMP. Então, nós vamos tratar disso, tem alguns aspectos que eu gostaria de tratar em relação ao CNMP, mas antes, vamos falar concretamente. Nós temos um caso do Renan, um caso da Cátia Abreu e um caso do Lula. Né? Do que se trata, para quem ainda não sabe, e qual é o seu posicionamento em relação a essas acusações? Legal. O primeiro caso do Renan, ele é um processo disciplinar que objetiva me punir por manifestações públicas que eu fiz em redes sociais, em que eu defendi o voto aberto para a eleição para a presidência do Senado, e eu avaliei que a pauta anticorrupção não avançaria se Renan fosse eleito, em razão do fato de ele ser investigado pela Procuradoria-Geral da República justamente pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Conselho Nacional do Ministério Público instaurou um processo disciplinar em relação a isso, para apurar quebra de decoro. Quebra de decoro acontece quando você xinga alguém, briga com alguém publicamente, fala impropério, se comporta de modo adequado. No meu entender, isso não caracteriza a quebra de decoro, está longe de caracterizar, é um exercício legítimo de liberdade de expressão em matéria de interesse público. Agora, eu tenho uma notícia recente, aqui de hoje mesmo, que existiriam conselheiros que buscariam reenquadrar isso como atividade político-partidária, o que, no meu entender, está longe de estar presente. O próprio Conselho já tinha rejeitado essa possibilidade. Tem um relatório técnico com quesitos feitos nos autos por profissionais de comunicação que avaliam que eu sempre me posicionei pela pauta partidária anticorrupção, jamais adotei posicionamentos político-partidários. O segundo processo é um processo que pede meu afastamento, é movido pela também investigada perante o Supremo. O primeiro era pelo senador Renan, o segundo é pela senadora Cátia Abreu, e pede meu afastamento por razão de interesse público, afastamento à força. Esse é um processo que pode me mandar para uma localidade tão distante de onde eu moro como Cruzeiro do Sul, Tabatinga, me mandar para um lugar distante, pelas regras que existem, se houver esse afastamento. Agora, a base é muito frágil, a base são fatos não comprovados, o que existe contra nós hoje no Conselho? Não tem nenhum processo disciplinar, nenhuma apuração consistente, nada que passou a fase de reclamação para entender como que funciona o Conselho. As pessoas que querem nos punir pedem a nossa punição. Esse pedido de punição é aquilo que chama de reclamação disciplinar. Quando tem alguma consistência, isso se torna um processo disciplinar. E a gente já teve lá contra nós cerca de 50 pedidos, a maior parte de réus, investigados e seus aliados, mas só 2 se converteram em processos disciplinares, que são por opiniões que eu dei. Opinião em entrevista, criticando o ministro Supremo, e esse que eu acabei de mencionar, defendendo o voto aberto para a eleição da presidência do Senado. Então, hoje não tem nenhum processo disciplinar contra nós em relação a fatos de investigações e processos da Lava Jato. E sem qualquer base, assim, pretender afastar alguém sobre um alegado interesse público seria um ato arbitrário, assim. Seria algo sem uma base técnica, ainda mais quando existe uma garantia que protege a todos nós, membros do Ministério Público, que é a inamovibilidade, justamente para que a gente tenha independência e possa atuar contra poderosos sem pressões. Quando começam a existir pressões e vinganças, você começa a ficar com receio de atuar, isso geraria uma política pública muito desfavorável para a sociedade. Promotores, procuradores acovardados em atuação em razão dessas pressões indevidas. Em terceiro lugar, só para fechar o quadro, Cláudio, tem um pedido de providências movido pelo ex-presidente Lula, que reclama de uma entrevista coletiva que nós demos apresentando a primeira denúncia contra ele, que ficou conhecida pelo PowerPoint que foi utilizado para dar uma apresentação,
mas o objeto da reclamação é muito limitado. Ele pede basicamente que a gente se abstenha de pronunciamentos políticos partidários, a gente nunca fez isso, e pede também que a gente não se manifeste sobre coisas que não são da nossa atribuição ou competência. De novo, a gente também nunca fez isso. Então, é um pedido que é algo muito lateral nessa análise que iria a julgamento amanhã. Agora, os dois primeiros são processos que, claro, nos preocupam, especialmente em razão da conjuntura, em razão de existirem pressões expressas aí de parte do Senado, de parte dos senadores. Outra parte apoia muito o Lava Jato, né? Mas existem alguns senadores que buscam aí a nossa punição, gerando pressões em sabatinas, em conversas, em declarações públicas, em pedidos, e isso tudo gera um ambiente que nos preocupa. Me chama a atenção que você não tenha justamente nenhum desses casos tratando de algum tipo de falha na investigação, né? De algum problema realmente ligado a determinada investigação, ou algum ali abuso de autoridade seu, ou ali algum problema com provas, né? A gente está falando aqui de suposto crime de opinião. É isso mesmo? O que existe basicamente contra nós são dois processos disciplinares por opiniões. Esse é um ponto interessante, Cláudio, para a gente. Exato. São dois pontos, dois direitos, garantias que estão sendo julgadas, na verdade, pelo CNMP nesses processos, né? Uma delas, ela se desdobra em duas. Então, uma garantia, o direito de todo promotor, procurador da República, é o direito de expressar os seus pensamentos, de expor as suas teses jurídicas, não apenas nos processos, mas também perante o debate público, perante a comunidade jurídica e a sociedade como um todo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando da causa anticorrupção e de processos que envolvem pessoas poderosas economicamente e politicamente, né? É preciso que a comunidade tenha a oportunidade de ouvir o outro lado e não apenas os advogados, os defensores, né? É preciso que haja um debate público, e o debate pressupõe que ambos os lados falem, né? Tanto o lado da defesa, das defesas dos réus, dos próprios réus, quanto também o lado daqueles que os investigam e os processam, que no caso é o Ministério Público, a polícia. Então, esse é um ponto que às vezes a gente vê pouco debatido, porque tem pessoas que querem que o membro do Ministério Público tenha talvez a mesma contenção que um juiz. E são categorias diferentes, né? O Ministério Público, ele sim é imparcial, etc., mas ele também é uma parte no processo. Ele tem o direito de expor, sem fazer qualquer pré-julgamento, é lógico, de expor as teses jurídicas, os seus entendimentos. Então, é importante que o Ministério Público participe do debate acadêmico, não só na área acadêmica, né, nas universidades, mas também perante a comunidade como um todo. E a outra garantia que será avaliada, né, a sua preservação será avaliada pelo CNMP nos processos de amanhã, diz respeito à independência funcional. Eu digo que é a independência funcional e não a inamovibilidade, porque a inamovibilidade nada mais é do que uma decorrência da independência funcional. Afinal de contas, se um promotor, um procurador da República como o Deltan, passar a temer que, desagradando quem quer que seja, um alto figurão da República que está sendo investigado por corrupção, por exemplo, ele pode ser removido de Curitiba com a sua família lá para Tabatinga, lá no interior do Amazonas, isso logicamente vai retirar a independência dele, que não é cara só para o Deltan ou para o Ministério Público. Ela é necessária, imprescindível para toda a sociedade. Então, por isso a importância desse julgamento. Um MP onde os seus membros não têm oportunidade de se manifestar e não têm independência é um MP manco, é um MP que não funciona e que não vai conseguir corresponder àquele desenho que foi dado pela Constituição. Eu quero entender o seguinte, se você dizer, como você disse, Deltan, a questão do voto, né? Olha, voto... Uma coisa, aliás, foi uma tese que a gente defendeu, muita gente defendeu, né, que o voto pudesse ser aberto. E se tivesse sido aberto, não teria acontecido o que aconteceu, né? Lembrando que a votação para o Senado, nós tivemos um voto a mais do total dos senadores, né? Abriu-se uma investigação que não chegou a lugar nenhum. Né? Então, é disso que se trata, né? Quanto mais transparência, melhor para a sociedade. A sociedade realmente exige a transparência, a Constituição prevê a transparência.
Se você for enquadrado na atividade político-partidária ou defender aquilo que está na Constituição, como é que eu enquadro o Augusto Aras quando ele vai lá e dá uma entrevista para advogados de petistas na TV do PT e ainda promove um discurso contra a Lava Jato, levantando uma série de suspeições, dizendo que vocês fazem achaque, né, que fazem extorsão com dados das investigações? Como é que eu enquadro isso? Olha, Cláudio, a nossa percepção da postura do Procurador-Geral da República é que falta um pouco de diálogo, falta de abrir um canal para ele entender o que acontece numa operação como essa, que é uma operação complexa, grande. Muitas vezes não é difícil de alguém entender o que acontece, e se ele abrisse o canal, facilmente ele ia ter informações e iam se dissipar várias dúvidas ou várias dessas, ou todas essas acusações que ele tem feito que são absolutamente equivocadas. Vou dar um exemplo, que foi o fato de que ele falou que a gente teria 38 mil investigados, sabe-se lá como é que eles conseguiram esses dados. Isso não tem qualquer procedência, esse é o número das pessoas que são mencionadas em relatórios de informação de inteligência financeira. Foram produzidos pelo COAF, não foram nem produzidos por nós, foram produzidos por um órgão de inteligência que fica lá analisando suspeitas de movimentações que possam caracterizar a lavagem de dinheiro e encaminha para o Ministério Público quando existem suspeitas. E quem atua em investigação sabe que um relatório desse tem lá o nome de uma pessoa que é investigada e tem o nome de dezenas de pessoas físicas e jurídicas potencialmente relacionadas. Esse relatório são em todas as grandes investigações, quem lida com isso sabe como funciona, e é muito natural que por isso existam muitos nomes. Agora, o que não significa que essas pessoas sejam necessariamente investigadas. Nós temos hoje na Lava Jato, no Paraná, 200 investigações do Ministério Público, 200 na polícia, no total de 400 investigações. Então, foi uma informação absolutamente equivocada, dentre outras que ele colocou. Ele colocou também, por exemplo, que existiriam 50 mil documentos ocultos, sigilosos. Simplesmente não existe nada oculto e sigiloso. Tudo aqui é absolutamente sindicável pela Corregedoria. Todos os nossos documentos, procedimentos estão vinculados formalmente ou ao sistema eletrônico do Ministério Público, ou da Polícia, ou da Justiça, e a Corregedoria tem acesso a absolutamente tudo que ela quiser. O que existe sim é o sigilo legal. Algumas informações elas têm que ficar em sigilo por orientação legal, e isso não só aqui, mas em qualquer lugar do país. Então, são equívocos dele em relação à nossa atuação, bastante infelizes, e nós esperamos que o Procurador-Geral possa tomar pé, conhecer um pouco melhor essas investigações, até porque está nas mãos dele decidir ou não a prorrogação da força-tarefa no começo do mês que vem, no começo de setembro, que vem prestando um trabalho relevante sobre vários aspectos, recuperação de dinheiro, responsabilização de criminosos para o país. E sem uma equipe que possa dar conta, esse é um trabalho impossível de fazer de uma pessoa só. Você recorreu ao Supremo contra esses casos que estão no CNMP. Quais são as suas alegações? É um caso que, inclusive, está aí no gabinete do ministro Celso de Mello. Nós estamos gravando essa entrevista agora no finalzinho da tarde, início da noite, na expectativa ainda de que ele se pronuncie, se manifeste em relação aos teus recursos. Quais são eles? Bom, a gente apresentou 2 ações judiciais contestando tanto o processo administrativo disciplinar referente às declarações relativas a Renan Calheiros e contestando também o pedido de remoção compulsória que foi protocolado por Cátia Abreu. E a gente coloca nesses recursos, nessas ações, que as manifestações elas foram legítimas. Tanto a manifestação em relação ao voto aberto para a presidência do Senado foram manifestações feitas dentro do exercício de liberdade de expressão, tratando de um tema de interesse público, um debate público relevante, não partidárias, foi de modo apartidário, e que isso está dentro do nosso direito. No caso do pedido de afastamento, a gente mostra simplesmente que não existe qualquer base técnica em cima de fatos e provas para qualquer afastamento, para uma medida desproporcional dessa natureza. Além disso, a gente aponta uma série de violações procedimentais. Por exemplo, em relação às declarações públicas que eu dei, em relação à eleição para a presidência do Senado, isso já tinha sido apreciado pela Corregedoria do Ministério Público Federal, quase tudo que está lá, e a Corregedoria tinha arquivado por entender que aquilo não era errado, que era, nas nossas palavras, assim, nos termos jurídicos, aquilo era atípico, ou seja, aquilo não caracterizava nenhum tipo de infração funcional. E se o Conselho Nacional do Ministério Público queria rever aquilo, ele tinha que instaurar um procedimento próprio que se chama de revisão, para desconstituir aquela decisão original, para aí sim fazer uma apuração, mas isso não aconteceu.
Além disso, a gente tem verificado uma série de atos atropelados. Por exemplo, o processo administrativo disciplinar, que vai ser votado amanhã, referente a essas declarações, ele foi inserido em pauta antes mesmo das nossas pedidos de diligência complementares, antes de acabar a instrução de oitiva das testemunhas, e coisas que a gente juntou também, elementos de prova que a gente juntou o pedido de afastamento feito pela Cátia Abreu, foram coisas que não foram juntadas aos autos, ficaram fora dos autos de um modo muito estranho, ou seja, tem uma série de atropelos procedimentais que a gente levou ao conhecimento, mas o que mais me preocupa é a matéria de fundo. Porque nós, como bem colocou o colega Robertson, nós não podemos admitir que, seja quem for o procurador, a questão aqui não é Deltan, que aconteça uma remoção de ofício, uma punição indevida, em razão de pressões, em razão de alguém dando um murro na mesa, de alguém ligando para alguém poderoso, ligando para as pessoas ou pressionando. Então, nós esperamos que seja um julgamento técnico dentro das 4 linhas do campo, né? Que aconteça ali dentro, de acordo com as regras, é isso que a gente espera, e por isso que a gente foi ao Supremo buscar a correção desses problemas todos que eu mencionei. O Robertson, eu queria ouvir em relação ao seguinte: tudo que o Deltan está falando aqui me coloca um cenário de que o CNMP, primeiro, está fazendo tudo errado, ou melhor, que está tudo errado no CNMP. Composição, a forma como são indicados os conselheiros. Nós, no ano passado, fizemos uma cobertura, inclusive denunciamos a pressão de senadores, né, para que não reconduzissem membros do próprio Ministério Público que estavam lá como representantes do MP, porque eles não iam votar contra os processos do Deltan, contra os processos que envolvessem qualquer um de vocês da Lava Jato. Então, havia uma espécie de chantagem ali dos senadores, capitaneada pelo o próprio Renan, que tem aí o Bandeira como seu afiliado político nesse cargo. Eu sou jornalista, estou exercendo o meu direito de expressão em cima das informações que eu apuro. Mas, quando eu olho o CNMP, eu acho que está tudo errado. Então, a indicação, a pressão política que permite esses atropelos, eu vejo aí, neste julgamento, inclusive, né, está sendo colocada uma questão em debate, que é você não ter o número completo, né, de integrantes, então estão usando maioria simples como se fosse maioria absoluta. Enfim, o CNMP, ao meu ver, virou um grande muro das lamentações dos investigados. O que era para ser um órgão correcional virou o muro das lamentações dos investigados. O próprio Deltan citou aí mais 50 casos, né, de investigados, réus aí, muitos condenados que, não satisfeitos, né, com o seu processo correndo nas instâncias naturais, aqui que já temos muitos, né, recursos protelatórios, 3, 4 instâncias, né, mesmo que o sujeito seja condenado e essa condenação seja confirmada em 3, 4 instâncias, ele ainda vai no CNMP pedir a punição do procurador que denunciou o sujeito. Por favor, me dê a avaliação. Cláudio, veja só. Acho que a Lava Jato, a Operação Lava Jato, grandes forças-tarefas que se dedicam a enfrentamento da corrupção, né, forças-tarefas anticorrupção, que vem se mostrando como modelo exitoso no enfrentamento da grande corrupção, não daquela corrupção do cara que paga uma propina, igualmente reprovável, mas que paga uma propina para se livrar de uma multa, mas da grande corrupção, às vezes envolvendo parlamentares federais, governadores, até presidentes da República. Essas forças-tarefas, elas são constituídas e, por terem estrutura, conseguem se dedicar a investigações complexas e angariar provas muito robustas, provas documentais, às vezes até vídeos das propinas sendo pagas e recebidas. Como os investigados muitas vezes não têm como enfrentar essa realidade probatória, essas provas tão robustas, o que eles fazem? Ora, se eu não consigo enfrentar os fatos, eles passam a atacar aqueles que estão investigando, aqueles que estão processando e aqueles que estão julgando, porque é a única alternativa que lhes resta. Então, o que aconteceu em termos de garantia de independência funcional e de inamovibilidade do Ministério Público? Em 88, quando o Constituinte estruturou o novo Ministério Público brasileiro, ele garantiu lá que nenhum membro do Ministério Público seria removido compulsoriamente, salvo se houvesse voto de 2/3 da carreira, da cúpula da carreira. Então, esse era o quórum necessário para você afastar alguém à força do Ministério Público. Isso mudou com a emenda constitucional 45, que foi a chamada reforma do judiciário e que também criou tanto o CNJ
quanto o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. A maioria não mais deixou de ser de 2/3 e passou a ser uma maioria absoluta, que ainda é um quórum grande. No CNMP tem 14 cadeiras, né? Então, é um quórum ainda significativo de 8 cadeiras para que você possa remover alguém compulsoriamente. Agora, isso significa que os membros do Ministério Público não serão demandados injustamente? Não, pelo contrário, como o Deltan acabou de colocar, são 50 processos, dos quais 48 não foram nem convertidos em processos disciplinares porque não tinham provas mínimas para isso. Então, os membros do Ministério Público, justamente por incomodar poderosos que não conseguem enfrentar os fatos, eles passaram a ser demandados no Conselho. Mas a gente precisa entender, em primeiro lugar, que o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele foi criado por uma razão muito específica. Compete ao Conselho do Ministério Público, nos termos da Constituição, controle da administração administrativa e financeira do Ministério Público, no cumprimento dos deveres legais dos seus membros, mas ali no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 130A da Constituição diz lá: compete também ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela autonomia funcional do Ministério Público. A partir do momento em que não houver autonomia funcional do Ministério Público, não há mais Ministério Público, ou pelo menos não Ministério Público independente. Então, esse é o ponto. Algo que a gente deve levar em consideração é que os membros, os integrantes, os conselheiros do Ministério Público, eles são, em larga medida, indicados pelo próprio Ministério Público. A maioria lá tem que ser do Ministério Público, porque o Ministério Público não é um órgão que admite um controle externo, não foi assim que ele foi estruturado. E hoje, assim, momentaneamente, o que a gente vê no CNMP é que 3 cadeiras de conselheiros, das 14 cadeiras, 3 não estão ocupadas, e por uma lacuna momentânea do Senado, que ainda não conseguiu aprovar os nomes, né? Na verdade, como você destacou, Cláudio, 2 indicações de integrantes do Ministério Público que já eram conselheiros não foram validadas pelo Senado. Eram conselheiros, bons conselheiros, ao que tudo indica, pessoas que foram avalizadas pelas carreiras, pela maioria das suas carreiras, mas que não foram aprovadas pelo Senado. Aí foram indicados mais 2 integrantes do Ministério Público e 1 do Judiciário, por parte do Supremo. Esses 3 conselheiros hoje não estão exercendo o seu direito a voto, a trabalho dentro do CNMP, e hoje tem um quórum mais apertado. Então, algo que a gente deve refletir enquanto comunidade, população, membros do Ministério Público, todos nós, será que não é o caso de esperar a composição integral do CNMP, 14 membros, inclusive esses membros do Ministério Público e do Judiciário que estão faltando para deliberar questões sensíveis como essa, questões que dizem respeito à própria função primordial do CNMP, que é garantir a autonomia funcional dos membros do Ministério Público? Eu entendo que sim, que é interessante que o Senado aprove logo esses nomes para que a gente tenha uma deliberação melhor, mais completa. E, lógico, aqui eu vou até destacar, embora eu ache absurdo, mas, enfim, teses jurídicas são inventadas a todo momento. Só o que falta é falarem que maioria absoluta para fins de remoção compulsória de membro é a maioria absoluta de uma composição transitória. Ou seja, de que não seria dos 14 membros, mas que seria a maioria absoluta de 11 membros, o que seria um absurdo, porque estaria afrontando uma garantia constitucional. E parece que o Deltan também enfrentou essa questão na ação que ajuizou junto ao Supremo, né, Deltan? Sim, a gente mencionou sim, até porque quando você fala de maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para declarar a inconstitucionalidade de lei, não importa se tem um ministro afastado por doença, pelo que for, a maioria absoluta é a maioria absoluta de 11, não de 10, não de 9, mas de 11, ainda que tenha alguém eventualmente afastado. A mesma coisa em relação aos quórums das votações no Congresso Nacional. E é interessante, Cláudio, quando a gente olha os precedentes, os casos que geraram afastamento por interesse público, os casos que foram instaurados no Conselho, eu fui dar uma olhada nesses casos. Eles são casos muito interessantes. Veja que o Conselho até hoje só instaurou pedido de afastamento, procedimento de afastamento em 3 casos. Um caso de um promotor que trabalhava na área de consumidor e que não trabalhava, segundo as apurações, totalmente desidiosos. Ele alegou ainda que fazia acordos individuais, negociações individuais com consumidores, mas não provou isso, de modo muito estranho. O segundo caso era um outro caso de uma pessoa que simplesmente não ia trabalhar também, nunca comparecia, desídia, falta de responsabilidade, omissão em relação às funções do cargo. E o terceiro caso tinha esse componente também, mas além disso, tinha assédio moral, tinha
falsidade documental, uso impróprio de veículos oficiais e por aí vai. Então, são casos graves e comprovados, coisas que não tem nada a ver com a minha realidade, casos de omissão e desídia de pessoas que não trabalhavam, pessoas que eram omissas em relação às suas funções, o que está novamente distante da minha realidade. E o afastamento ele só cabe quando existe aquela situação no momento, ele não é um procedimento punitivo, é um afastamento por interesse público. E as coisas que são alegadas para gerar o meu afastamento são coisas todas passadas, que ou estão pendentes de avaliação na área disciplinar ou que foram rejeitadas, porque se entendeu que os atos nossos eram legítimos, legais, corretos. Então, não existe nenhuma causa presente que ensejasse esse interesse público para afastamento. Então, é muito surpreendente o teor do pedido e que tenha sido cogitado, como foi noticiado pela imprensa, o meu afastamento nesse caso. Fica muito evidente para mim essa tentativa de calar o Ministério Público. Não só vocês, né, mas o Ministério Público de uma forma geral, a própria imprensa, a gente tem visto isso de diferentes frentes, né? Essa realidade nova das redes sociais tem permitido, inclusive, que muitos juízes, ministros das Cortes Superiores, às vezes se manifestem quando não deveriam se manifestar. Você mesmo, recentemente, aí teve um caso com o Gilmar Mendes, né? E que isso virou uma questão, né? Uma questão legal, inclusive de pedido de indenização, né? Pelas ofensas que ele lhe fez. Eu fico me perguntando aqui se ele não estaria suspeito para julgar qualquer caso da Lava Jato, já que ele já disse N vezes, durante até os seus pronunciamentos, seus votos, ele sempre generaliza a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato não presta, né? Que vocês praticamente são uma organização criminosa, né? Criminalizou a questão da fundação, que vocês tentavam criar aí para receber aqueles recursos de acordos, né, da Petrobras com autoridades americanas. Enfim, os casos são longos, são inúmeros, melhor dizendo. Por que calar a Lava Jato? Por que calar os procuradores? Eles entenderam que parte da luta contra a corrupção ela se faz também nesses canais, na relação direta com a sociedade? Se me permite aqui uma consideração, eu acho que a luz do dia incomoda muitas vezes quem atua nas trevas, né? Então, os pactos de corrupção, esses atos criminosos que a gente investiga, eles são praticados no escuro, às escondidas. São pessoas que estão muitas vezes há décadas praticando esses ilícitos, enriquecendo ilicitamente, com dinheiros no Brasil e no exterior, às custas da população. Então, a partir do momento em que se firma uma premissa numa grande operação anticorrupção como a Lava Jato, e essa premissa não é da Lava Jato, é de todos os processos criminais. Qual a premissa? A premissa é que a ação penal é pública, ou seja, quando não há mais interesse em investigação, os fatos devem tramitar de forma pública e serem sindicados, debatidos por todos que tiverem interesse. Isso, somado a um processo eletrônico, como, por exemplo, é o processo da 4ª Região da Justiça Federal, aqui onde a gente atua em Curitiba. Isso trouxe ao debate público uma série de questões que estavam latentes, que às vezes não apareciam e que incomodam as pessoas que estão praticando esses ilícitos e saindo impunes há muito tempo. Então, um fator interessante para a gente considerar é que número de representações improcedentes, sem fundamento, não as torna melhores, né? Então, hoje, qualquer pessoa, investigado, inclusive, a maioria das pessoas que nos processam, o Deltan talvez seja aquele em relação aos quais os alvos resolveram pintar um alvo nas costas, né? Diversas dessas representações não têm fundamento nenhum, não passam de mentiras, não passam de falácias, e muitas vezes eu acho que até quem representa sabe disso. Mas o que ele faz? Faz uma cartinha, endereça ao CNMP falando, olha, apura isso aqui. Aí é lógico que o Corregedor Nacional, ao receber um procedimento desse, vai ter que dar um número, esse número vai se tornar lá uma representação, mas não que ela tenha viabilidade, não que ela se torne algo passível de uma punição, porque os fatos ali não têm fundamento nenhum. Então, chama atenção quando certas pessoas falam, olha, ele tem que ser removido, o Deltan tem que ser removido do cargo porque ele já foi alvo de dezenas de representações. Dezenas de representação sem fundamento nenhum. E que foram arquivadas. Ele tem que... exatamente, foram arquivadas. Então, é importante a gente levar em consideração isso. Quando o combate à corrupção funciona,
Os alvos são aqueles que estão conduzindo as operações e é nesse momento, não enquanto força-tarefa, porque antes de força-tarefa Lava Jato, nós somos integrantes do Ministério Público. É como integrantes do Ministério Público que devem nos ser garantias básicas, independência funcional, inamovibilidade, liberdade de expressão. Isso não é bom para nós ou para o Ministério Público, ou pelo menos não é só para nós, mas principalmente para a sociedade. Porque a sociedade onde membros do Ministério Público atuam com medo, atuam com receio de que sejam removidos do dia para a noite ou que sejam punidos, é uma sociedade que não tem liberdade, uma sociedade onde pessoas poderosas vão continuar praticando seus crimes tranquilamente. Isso não é admissível. Não é para isso que existe o Ministério Público no Brasil e não é dessa forma que a gente exerce o Ministério Público. Em relação a essa questão de você estar engajando a sociedade, estar dando transparência e estar buscando esse engajamento através de redes sociais, através de entrevistas, há esse entendimento, Deltan, do papel da sociedade no apoio a essas pautas? Você que também já colocou e já lutou para a aprovação de um projeto como o das 10 medidas, etc. Como é que é isso? É por isso que querem calar? Para mim, eu acho que a gente ainda precisa firmar essa questão. É isso? Cláudio, quando a gente luta contra a corrupção de pessoas poderosas, as pessoas têm que entender qual é o tamanho do nosso poder aqui na Lava Jato, que é quase nenhum. A gente tem assim funções específicas num caso e a gente só tem um poder de Estado para atuar naquele caso em função daquelas investigações. A nossa esfera de atuação é muito restrita, é totalmente diferente das pessoas que estão lá em Brasília. Tem muito mais poder, tem influência política, podem mudar leis. Então, desde o começo do Lava Jato, a nossa visão foi sempre de que esse esforço nosso é um esforço que fracassaria quando várias das pessoas corruptas estão nos círculos de poder, é um esforço que fracassaria se não fosse acompanhado de perto, sustentado, apoiado, defendido no âmbito da sociedade. Um dos piores problemas da Mãos Limpas foi que ascendeu ao poder uma pessoa que controlava grande parte dos meios de comunicação do país e a outra metade era, em grande medida, controlada pelo Estado. Então, nesse momento, eles passaram a controlar a influência na opinião pública numa época em que não existiam redes sociais, lá na Operação Mãos Limpas, na década de 90. E isso fez com que a opinião pública virasse contra a operação. Algo que não aconteceu até agora, porque a gente, diferente de lá, e lá também existiam restrições muito maiores para que membros da magistratura dessem entrevista. Aqui no nosso ambiente, essa é uma feliz diferença no nosso ambiente em relação a como funcionou na Itália. E, em razão disso, eu acredito que mesmo com tudo o que aconteceu, com toda a reação que aconteceu, a gente tem essa pesquisa recente aí na última semana que apontou que mais de metade dos brasileiros tem confiança de que não existem coisas erradas na Lava Jato, a grande maioria da sociedade apoiando os trabalhos que vêm sendo feitos. Então, nós sempre encaramos essa área, essa face da comunicação social com muito carinho, pela necessidade de a gente estar perto da sociedade, prestando contas, pela necessidade de gerar consciência cívica, gerar engajamento cívico, apartidário, apoio a essa causa anticorrupção. Essa luta contra a corrupção, a gente só deu o primeiro passo, é uma luta de uma maratona, aí, é uma luta de gerações. E o que a gente pudesse contribuir para essa luta, nós entendemos que era o nosso papel fazê-lo. E o Ministério Público, como o Robertson falou antes, é muito diferente do juiz. A gente faz audiências públicas, a gente está em contato com a comunidade. Quando você defende o consumidor, você quer saber o que está acontecendo nas associações dos consumidores, quais são os problemas que estão acontecendo, para você levar e defender essas pessoas. Nós somos como se fossem advogados da sociedade, nós somos defensores da sociedade. Então, é natural a gente estar próximo à vítima, a gente ouvir, a gente ter contato com as vítimas, com a sociedade e buscar mudanças. Isso faz parte do nosso papel. A gente defende causas que estão relacionadas à nossa área de atribuição, à nossa área de competência, como a causa do meio ambiente, como a causa do consumidor, como a causa da criança e do adolescente, como a causa das pessoas portadoras de necessidades especiais e como a causa anticorrupção. Então, é algo que a gente vê como muito natural dentro do nosso trabalho e na Lava Jato, em especial, muito importante para que a Lava Jato pudesse avançar, para que a gente pudesse se sustentar, para que os resultados fossem alcançados, para evitar retrocessos. É algo muito importante, o engajamento da sociedade. Por isso que a gente tem caminhado desse modo. Agora, a gente nunca existiu e não existe nenhuma regra que nos impeça de fazer isso, Cláudio. Pelo contrário, acho que é algo saudável e recomendável numa democracia.
que mais atores do cenário participem dentro da pluralidade de opiniões, contribuindo para esse processo democrático. Então, nós vemos isso como bom, saudável, recomendável, não existe nenhum impedimento legal. Agora, quando buscam, a impressão que eu tenho é que às vezes buscam assim dar a pior interpretação possível para alguma coisa que a gente tenha falado, com o objetivo de tentar dizer, não, aqui ele quis dizer isso, então aqui tem uma falta funcional. Com isso, você não está resguardando a liberdade de expressão. Você resguarda a liberdade de expressão quando você dá a melhor interpretação possível para aquilo que a pessoa falou e julga ela dentro daquilo. Não quando você pega e fala, mas o cara falou de leniência do Supremo Tribunal Federal. Veja que na vez anterior que eu fui julgado pelo Conselho Nacional, eu critiquei decisões dos ministros do Supremo apontando que algumas decisões passavam mensagem, na época eu disse, de leniência em favor da corrupção, mas na mesma frase, no mesmo contexto, eu disse em seguida, não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise objetiva dos efeitos dessa decisão. E aí, aí eu fui processado, acabei sendo condenado, e levei essa questão para o Supremo Tribunal Federal também. O objetivo ali não era ofender ninguém, não era atacar a instituição, meu objetivo era fazer uma análise e dar uma contribuição a partir da minha posição de agente público que trabalha no caso, para o debate das ideias, para o debate sobre aquelas decisões, sobre o significado social delas. E, no direito brasileiro, tem uma previsão expressa na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que diz que os efeitos de uma decisão devem ser considerados na hora da sua aprovação. Os efeitos devem ser considerados. Eu estava analisando os efeitos daquelas decisões. Ou seja, é uma análise que também tem um aspecto jurídico aí. Então, respondendo tua pergunta de modo bem objetivo, é algo que a gente sempre fez por entender que era correto, era produtivo, era construtivo, e em relação ao que a gente só viu coisas boas, recomendáveis e nenhuma restrição legal constitucional. Eu já vi se me permite, claro. Só fazer acho que uma diferenciação que às vezes passa despercebida. É a seguinte, o Ministério Público, na sua conformação constitucional, o Ministério Público brasileiro, e em todos os lugares do mundo, ele tem iniciativa. Não é um ente inerte como é o judiciário. E é por essa vocação de ter iniciativa, não é um poder, é um dever de ter iniciativa, que nós buscamos, tanto quanto possível na Lava Jato, trazer transparência para os autos, e na causa anticorrupção, que é uma causa maior, mas que, como o Deu também destacou, também é uma missão do Ministério Público, ampliar esse debate, também. Só que aí a gente precisa fazer uma outra distinção, que existe a distinção inércia e iniciativa. O Ministério Público é um ente de iniciativa, mas também existe a distinção entre quando falar do presente ou do futuro. E aí, o que acontece? Quando nós, na Lava Jato, fazemos coletivas sobre os casos, sobre as operações deflagradas, a gente sempre fala sobre o que já foi feito. A gente nunca fala sobre o que vai fazer. Isso seria algo inadequado. Falar, eu vou fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa. Não é para isso que existe a liberdade de expressão e essa transparência. Já no que diz respeito à causa anticorrupção, aí sim é necessário falar do futuro, com base no presente e no passado. Olha, está acontecendo há X tempos tal coisa e o problema é assim, está aqui nessa lei. O problema está aqui na votação secreta. O problema está apontar isso, pelo menos uma perspectiva, para que o debate seja fomentado, para que a gente consiga aperfeiçoar. Então, quando falamos de casos concretos, falamos do que já foi feito, de modo a dar transparência para os trabalhos, mas quando falamos da causa anticorrupção, a gente fala sobre o que, no nosso entender, merece ser preservado ou modificado para que o Brasil seja melhor no enfrentamento desse problema. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Em setembro agora, tem a possibilidade de renovação ou não da força-tarefa nesse modelo. O Aras quer um novo modelo. Eu até conversei sobre isso com o Carlos Fernando aqui numa entrevista recente. Qual a opinião de vocês em relação a esse novo modelo? Se isso descaracteriza o que existe hoje e que tem funcionado, que é justamente essa coisa da força-tarefa. Como vocês estão tentando, assim, participar desse debate? Outros procuradores também, que eu imagino que apoiem esse formato, enfim, como é que vocês estão tentando conduzir isso? Qual é a avaliação que vocês fazem em relação a essa nova cara que o Aras quer dar? Segundo ele, o combate à corrupção também.
Cláudio, a gente não tem nenhuma pretensão de que a força-tarefa seja a única solução possível para tratar do problema da corrupção, para tratar das investigações e processos. A gente admite que possam existir outros modelos iguais, melhores, talvez mais efetivos. Agora, esse é um modelo que funcionou. E se for para a gente precisa substituir por outro que funcione, ou que tenha todas as condições de funcionar. Nós apoiamos a ideia da criação de uma unidade nacional anticorrupção, como foi proposta, desde que ela tenha independência necessária para que ela possa fazer o seu trabalho livre de interferências externas. Então, nós apoiamos a ideia de modelos alternativos, a gente não quer que seja necessariamente o modelo da força-tarefa, o modelo que a gente prega hoje. Agora, esse é um modelo consagrado. A gente espera que possa ser formatado um novo modelo para que ele possa alcançar os mesmos resultados que a gente vem alcançando no nosso trabalho. Aquilo a que a gente se opõe, na verdade, é a que seja extinta a força-tarefa sem ter nada no lugar dela para fazer esse relevante serviço público que vem sendo prestado para a sociedade brasileira. É importante destacar que há inúmeros trabalhos de grande expressão, importantes em andamento, né? E que uma descontinuidade do dia para a noite das forças-tarefas representaria, assim, retornar diversas casas, né, nesse caminhar contra a corrupção no Brasil, né? Às vezes me causa um certo espanto, assim, discursos no sentido, vamos mudar tal coisa, e quando o que está sendo proposto para ser mudado é algo que está funcionando perfeitamente bem, que está produzindo resultados. Porque eu mexi em time que está ganhando, né? Por que mudar? Assim, é lógico, como o Deus também colocou, não existe nada que não possa ser aperfeiçoado, mas esse aperfeiçoamento que não seja feito de forma irrefletida, né, de uma forma assim assodada, né, que haja testes, que seja feito de forma gradual, que haja uma preocupação com a transição de um modelo para o outro, né? O modelo de forças-tarefas foi revolucionário. Na nossa história aí recente, vamos falar assim, história pós-redemocratização, quando que a gente ouviu de tantos resultados em termos de responsabilização de pessoas poderosas por corrupção, de devolução de valores para os cofres públicos, de recuperação de bilhões desviados para o exterior? Eu não tenho nenhum precedente. Vamos pegar lá o Mensalão, o maior caso de enfrentamento da história. Foi um excelente caso, foi um divisor de águas, mas assim, os números do Mensalão, ainda quando comparados com os números das operações das Forças-Tarefas Lava Jato, ainda são números muito inferiores, né? Então, o Mensalão... Você tem esses números na ponta da língua aí, Robert? Olha, eu não me recordo exatamente os valores que foram restituídos, aqui eu não arriscaria o número, né? Mas o que a gente pode falar são dos números da Operação Lava Jato. Eu gosto de trazer um dado, porque ele é muito objetivo, né? E ele é bem significativo, que é um dado que foi divulgado até pelo Departamento de Recuperação de Ativos Internacionais em 2014, quando o DRCI fez o aniversário. Naquele momento, lá em 2014, acho que já com 10 anos de funcionamento, em toda a história do DRCI, em todos os casos do Brasil, Justiça Federal e Estadual, o valor recuperado do exterior desviado por corrupção era de cerca de 40 milhões, não chegava a 50 milhões. A Lava Jato, em 5 anos de funcionamento, já conseguiu trazer de paraísos fiscais do exterior, de bolsos de corruptos em nomes de offshore no exterior, mais de 1 bilhão. Então, assim, por que mudar algo que está funcionando perfeitamente bem? Assim, pela primeira vez na história que eu tenho conhecimento, no Ministério Público Federal, você tem equipes de trabalho nas 4 instâncias judiciais trabalhando de forma concatenada. Então, não mais existe aquela possibilidade, às vezes, de um advogado levar um habeas corpus para o 2º grau ou para o STJ e pegar colegas despreparados, sem o contexto da operação. Lava Jato tem um grupo, e às vezes fica se falando muito do 1º grau, mas tem um grupo lá no Tribunal Regional Federal, na Procuradoria Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, com vários colegas trabalhando muito para os resultados sustentarem. Do mesmo modo, tem um grupo que trabalha lá na PGR com subprocuradores gerais, com subprocuradores da República, funcionando muito bem. Então, por que mudar um modelo desse que está funcionando? Sim, pessoas que estão trabalhando na operação têm contatos lá com a Polícia Federal, com a Receita Federal. Vamos trazer aqui o trabalho da Receita Federal, que também construiu uma força-tarefa. A Receita Federal, em 5 anos de Lava Jato, lançou mais de 20 bilhões em tributos sonegados, a partir de desdobramentos e compartilhamentos de provas da Operação Lava Jato. Vamos falar agora da CGU. A CGU
tem lá no site da CGU, eu convido a quem quiser que vá lá ver o site. Ela noticia 3 acordos de leniência celebrados desde a criação do Instituto. Eu convido lá aqueles que queiram ver. Vão ver que desses 13, salvo engano, 10 foram celebrados com empresas investigadas no âmbito da Lava Jato. Boa parte das quais já tinha celebrado acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Então, foram provas compartilhadas pelas forças-tarefas, com outros órgãos, não só no Brasil, mas no exterior, que permitiram uma série de resultados. Agora, a pergunta que eu faço é: para que mudar algo que está funcionando perfeitamente bem? E de um dia para a noite, e de forma irrefletida ou com pressa, não faz sentido. Então, aprimoramentos são bem-vindos. Mudanças bruscas e não refletidas, não. Enquanto vocês falavam, eu peguei os números ali, Cláudio. Pegou? Tá? Peguei aqui em notícias, tá? O valor teria sido movimentado no mensalão, teriam sido 141 milhões de reais movimentados em empréstimos e movimentações bancárias. Da Lava Jato, aí, em relação à Petrobras, e a Lava Jato apurou desvios em relação a muitos mais órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, mas se a gente se considerar só na Petrobras, foram 6 bilhões, o que daria 42 vezes o mensalão. Uma coisa aqui, vocês falando muito sobre essa coisa de aperfeiçoamento, que pode aperfeiçoar. Vocês fazem autocrítica do trabalho de vocês? Assim, ó, aqui a gente errou, aqui a gente deixou passar, aqui a gente abusou. Vocês fazem essa autocrítica? Olha, sempre a gente revisita os nossos trabalhos e buscamos aprimorar, né? Então, algo que acontecia, por exemplo, algumas vezes na operação era de ter uma mesma investigação correndo pelo Ministério Público e na Polícia Federal. Às vezes também na Receita Federal. O que a gente busca fazer hoje? Manter alinhado com os outros órgãos para que não haja retrabalho, né? Existem sempre aprimoramentos a se fazer, né? De modo a evitar o esforço desnecessário, de modo a possibilitar que os recursos escassos do Estado, o cobertor é curto, sem dúvida que sim, mas que ele possa cobrir o maior número possível de pessoas, né? Que ele possa produzir o maior número de resultados para a sociedade. É isso que a gente tenta todo dia aprimorar e fazer de cada vez de uma forma melhor. Cláudio, equívocos na atividade humana são muito naturais em qualquer profissão. Um promotor, um juiz, um advogado, um jornalista, todo mundo está sujeito a erros. E no sistema de justiça existe uma previsão muito natural, muito normal de correção de erros, que é o sistema de justiça. A questão é que pode ter havido equívocos, pode ter havido equívocos, pode. Agora, jamais existiram infrações frontais às leis, jamais se agiu com fraude, com dolo, manipulando qualquer coisa. Então, assim, eu vejo eventuais equívocos com muita naturalidade, mas jamais infrações frontais à lei, jamais se viu uma linha chamada lei e se decidiu ultrapassar essa linha. O que existe, sim, são interpretações diferentes sobre as leis e sobre os fatos. Vários advogados, de modo legítimo, discordam da visão que a gente tem sobre as leis. E a gente discorda de modo legítimo da visão deles. Se nós fôssemos seguir a visão de alguns advogados, os argumentos deles em relação às leis, provavelmente a gente jamais teria prendido ninguém na Lava Jato, a gente pediria anulação de todos os casos desde o dia 1 e pediria absolvição de todos os réus. Mas a nossa visão é uma visão alinhada com uma perspectiva de Ministério Público dos casos. Então, divergências existem, são saudáveis e eventuais equívocos devem ser corrigidos no sistema de justiça. Agora, quantitativamente, é legal destacar isso, que assim, as decisões tomadas em primeiro grau são assim esmagadoramente mantidas em todos os graus pelo Poder Judiciário, né? Então, eu não tenho um número, não sei se o Deltan tem aí, mas eu me lembro de uma época que a gente fez um levantamento sobre algumas figuras específicas recursais, né? Exceção de incompetência, que é um recurso que tentam tirar o caso de você, exceções de suspeição, que agora também vai ser mais um assunto da pauta no futuro, houve assim centenas ajuizadas na Lava Jato. Todas elas foram negadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, vamos dizer assim, né? Nos tribunais. Assim, eu fiz um levantamento até que eu não tinha divulgado ainda, viu, Cláudio? Que é um levantamento recente que a gente tem. A gente contabilizou 1.333 habeas corpus no Tribunal da Quarta Região, no STJ e no STF. Essa nossa planilha está atualizada até dezembro de 2019. E desses 1.333,
1.151 foram julgados improcedentes. E eu só considero improcedente quando o resultado total é negativo, tá? Se eles ganharam alguma coisa, eu não considero totalmente improcedente. Ou seja, 86% foram julgados improcedentes. Isso mesmo considerando que é muito normal a justiça rever algum ato da primeira instância. Foram julgados totalmente procedentes 21 e 29 foram julgados parcialmente procedentes. Ainda existem vários pendentes de julgamento. Ou seja, foi julgado totalmente procedentes 1,5% e parcialmente procedentes 2,1%. E quando a gente olha esses procedentes, o que foi? Teve habeas corpus, por exemplo, que entendeu que alguma prisão era indevida, normalmente é lá no Supremo, depois de vários tribunais terem reconhecido que eram devidas as prisões. Teve decisão que entendeu que era inadequada a intimação por telefone, determinou que fosse pessoal. Teve decisão que proibiu que a gente removesse para um presídio de segurança máxima um réu. Então, assim, nenhuma violação frontal à lei, nada que gerasse uma investigação de infração funcional, mas sim matéria de discordâncias de interpretação da lei e de fatos. Como o Robertson colocou, o que a gente tem é um quadro em que mais de 86% das decisões foram confirmadas em habeas corpus, protocolados por muito hábeis advogados ao longo de 6 anos de investigação, e a gente tem um cenário de reclamações disciplinares com muitas reclamações, mas elas sendo sistematicamente registradas pelo reconhecimento da plena regularidade da nossa atuação. Você se vê naquele PowerPoint, no meio ali, com os ataques todos vindos de todos os lados, né, numa situação inversa àquela que a gente viu no passado? Porque, assim, nessa conversa toda, fica muito claro, a gente já falou aqui N vezes aqui no Antagonista, que a gente também defende a pauta, a bandeira de combate à corrupção, não defendemos pessoas, é bom que fique claro, né? Se em algum momento alguém, seja da Lava Jato, algum procurador, seja juiz, seja quem for, se for identificado cometendo algum crime, nós vamos tratar com a mesma régua. Aqui o que interessa é a bandeira anticorrupção. Então, não abrimos mão para tolerar, né, erros e abusos de quem quer que seja. Aliás, isso é muito diferente do que a gente vê na política, né? Agora, a gente viu ao longo da Lava Jato, primeiro o Lula, né, que estava no centro do PowerPoint, se dizendo o grande perseguido. O Bolsonaro costuma dizer que ele é o mais atacado do país, né, atacado pela imprensa, por todo mundo. Aí eu estou vendo você agora, né, é CNMP, é ministro do STF, você como Lava Jato, né, como integrante da Lava Jato, como a cara, vamos dizer assim, mais conhecida da Lava Jato. E aí o pessoal no Congresso, a turma querendo também desfazer o trabalho de vocês, mudar os crimes. O Supremo também já fez, segunda instância. Quer dizer, você tem uma série aí de iniciativas. Você se vê no centro desse PowerPoint, Deltan? Você vê a Lava Jato no centro desse PowerPoint? Cláudio, o que eu vejo hoje é uma reação, um movimento de retrocessos. São várias pessoas do meio político que foram incomodadas, nas palavras do Robertson. O Robertson disse assim, costuma dizer, a Lava Jato incomodou muito e com isso ela passou a ser incomodada. Eu vejo muitas pessoas foram incomodadas, agora querendo nos incomodar, querendo retalhar. Agora, a grande questão eu concordo com você, a questão não é pessoas. A gente não deve defender pessoas, a gente deve defender pautas, causas. A questão é se essas reclamações têm ou não algum fundamento. Uma das reclamações, você até mencionou antes, um dos fatos que é legado contra nós é o fato de que a gente fez um acordo com a Petrobras, que foi um acordo que permitiu que mais de 2 bilhões ficassem no Brasil. Um dinheiro que depois o Supremo acabou anulando o nosso acordo e destinando esse dinheiro para o combate à pandemia, para o combate a incêndios na Amazônia. Agora, esse acordo ele foi objeto de críticas pela Procuradoria-Geral de então e pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas ele fez uma decisão que foi uma decisão liminar, não profunda, e uma decisão provisória. Depois desse momento, vários órgãos analisaram esse acordo profundamente. A Câmara de Combate à Corrupção analisou esse acordo profundamente. A Corregedoria do Ministério Público Federal, a Corregedoria da Justiça Federal da 4ª Região, a própria Justiça Federal e também a própria Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, que é outra corregedoria. E todo mundo que analisou chegou à conclusão que esse acordo é uma solução legítima dentre aquelas que estavam disponíveis. Ainda que alguém possa eventualmente discordar delas, porque o direito não é matemática e é permitido
que você discorde, que você tenha visões diferentes, perspectivas diferentes. Então, a análise mais aprofundada mostrou que é um acordo regular, que era um modo de a gente buscar fazer com que os recursos ficassem no Brasil e fossem aplicados de modo a atender o interesse público. Mas, como um integrante de uma entidade anticorrupção comentou comigo recentemente, achei muito pertinente a análise dele, ele colocou assim, Deltan, o ambiente mais intoxicado para comunicação e debate público é o ambiente de discussão de casos contra a corrupção política. Porque casos contra a corrupção política atingem muitas pessoas poderosas, que têm redes sociais, fake news, robôs, que têm militantes, como você bem falou, você colocou assim, aqui é bem diferente a lógica da política. Por quê? A lógica da política é uma lógica de aliança, as pessoas defendem umas às outras, muitas vezes, cegamente, sem olhar os fatos. A nossa lógica é outra lógica, a nossa lógica é de olhar os fatos, né? A nossa lógica é de olhar o que tem substância, o que tem consistência. E quando você vai olhar o que tem substância, o que tem consistência, os órgãos que fazem essa análise técnica têm confirmado a nossa atuação em diferentes instâncias, em diferentes órgãos, em diferentes também instituições. Ok. Bom, encerrando aqui, se acabar a Lava Jato, como querem acabar, como é que você se vê num pós-Lava Jato? Você vai investir na sua carreira de modelo? O Robertson vai investir no CrossFit? Como é que vai ser isso? Eu era modelo antes da Lava Jato, né? Antes do Ministério Público, não sei se você sabe. Então, acho que eu vou continuar, talvez buscar algum bico aí de modelo, alguma coisa assim. Agora, brincadeiras, e o Robertson vai talvez, né, participar de concursos aí de levantamento de peso, né? Agora, depois da Lava Jato, assim, Cláudio, minha visão é uma visão de serviço à sociedade, é uma visão de propósito de vida, isso transcende a minha atuação na Lava Jato. Eu ingressei no Ministério Público para servir a sociedade, antes da Lava Jato, atuei em vários casos significativos, justamente por essa visão de serviço público, de me dedicar ao trabalho de modo apaixonado, como o Robertson também, entrou por paixão, com amor, serve a sociedade com amor, e justamente esse propósito, ele acaba se manifestando de diferentes modos na nossa vida, né? Então, recentemente, quando teve aquela condenação da União em razão dos impropérios do ministro Gilmar Mendes contra nós, o que eu combinei com o advogado foi doar os valores para a construção de um hospital oncopediátrico, porque isso tem a ver com a nossa visão de mundo, de servir a sociedade, de ajudar o próximo. Então, o que a gente vai fazer é buscar continuar servindo a sociedade onde estiver. Seja mas na política já querem embarrear, né? Então, não sei se você vai... Na política, não sei se você vai conseguir, que já querem aprovar uma quarentena de 8 anos na política. É engraçado que às vezes as pessoas focam nisso, porque é uma área legítima de prestação de serviço à sociedade, é uma área possível, mas dentre várias possibilidades. Eu posso continuar servindo a sociedade no Ministério Público, é isso que eu penso hoje, onde eu me dedico com paixão, exclusivamente concentrado no caso Lava Jato. Posso servir por meio de uma advocacia de compliance, posso servir sendo professor, existem vários modos de servir a sociedade que atende esse propósito maior de vida, que está muito relacionado à minha cosmovisão cristã de mundo, Cláudio. Robertson. Cláudio, eu assim... CrossFit, vou para o CrossFit. eu vou assim, vou falar assim, o que aconteceu comigo. Eu, ainda acadêmico de Direito, lá no 4º ano da faculdade, eu, depois de ter feito estágio já em escritório, em uma multinacional, etc., eu falei, vou fazer esse concurso de estágio do Ministério Público Federal. E... Deixa eu fazer um parênteses. Depois influenciado por maus chefes no estágio no Ministério Público? Não, eu vou chegar lá. Esse aí, passei no concurso de estágio no Ministério Público Federal, fui cair em qual gabinete? O gabinete da ex-força-tarefa Banestado, das contas CC5, onde estava lá o Deltan e o Orlando, integrantes da Lava Jato hoje, né? E ali trabalhei 1 ano e meio e aquilo me inspirou. O trabalho dos dois, assim, de fato, eu falo aqui, absolutamente me inspirou e falou, quero ser Ministério Público mesmo, é uma carreira bacana, oportunidade de fazer a diferença para a sociedade. Tem a questão da experiência jurídica, eu tive o privilégio de formar... Deixa eu contar os bastidores dessa época aí. Nessa época, ele já concorria, fazia competição com os outros estagiários, um deles, o Nil, lembro até hoje dele também, faziam competição para ver quem que subia os 14 andares do prédio onde a gente ficava mais rápido, eles subiam correndo. Já nessa época ele já tinha esse perfil assim esportista, saudável,
praticante de esportes, gostando de desafios. Esse aí era para aproveitar o tempo que eu estava participando do concurso de delegado de polícia, tinha o teste físico numa das etapas, daí eu e o Nil falamos, vamos subir isso aí correndo para já pegar um gás. E aí foi isso, eu passei no concurso, primeiro delegado, fui quase 4 anos delegado, angariei uma experiência em investigação, foi ótimo, e aí tive o prazer de integrar o Ministério Público. Para mim foi um sonho aquilo, na verdade o início de um sonho. Eu passei 2 anos em procuradorias pequenas e confesso que eu ficava meio frustrado assim nessas procuradorias pequenas porque eu não conseguia dedicar para os casos complexos como eu gostaria. Eram muitas coisas, você tem que ficar com várias bolas assim no ar, processos de todas as complexidades, todas as naturezas, e você tem que lidar com aquilo da melhor forma possível. E eu não conseguia me dedicar para algo que eu sempre quis, que era investigações de crime, de corrupção, crimes complexos. Veio o convite, não sei se o Deltan se arrepende, né, mas veio o convite lá em 2014 para integrar a Força Tarefa Lava Jato, e aí eu vi a possibilidade de produzir esses resultados aí, investigar, dedicar de uma forma mais direta nessa causa, né? Então, hoje eu vejo assim que o investimento que foi feito pelo MPF, pela cúpula do MPF em 2014 nessa força-tarefa, possibilitar que pessoas se dedicassem com exclusividade ao enfrentamento dessas investigações, da corrupção, é algo que deu resultado, né? Tanto deu resultado que, como eu disse lá anteriormente, os réus não conseguem enfrentar as provas, os fatos. E aí o que eles fazem? Eles fazem como se fosse uma corrida em que eles colocam obstáculos para os agentes públicos. Primeiro obstáculo, eles tentam retirar o caso. E eles fazem isso normalmente de 2 formas. Quando podem, tentam jogar para o foro privilegiado. Quando não podem, tentam jogar para vários lugares do país, pessoas que ainda não estão inteiradas com a investigação. Ah, não deu isso. Ah, eles tentam então retirar o julgador. Falam, ah, não, esse julgador é suspeito por qualquer razão. Não deu certo. Aí eles tentam trancar ou anular a operação. Ficam lá criando subterfúgios, às vezes coisas totalmente laterais, para que se argumente que aquele processo é nulo. E aqui, ó, eu faço uma advertência, isso não assim, faz parte do processo, essas alegações, isso é legítimo, né? Ah, não deu, não foi retirado, não foi suspeito o juiz, não foi anulado. Aí vem a história dos recursos e da tentativa de postergar, né? E em paralelo a tudo isso acontece o que está acontecendo com o Deltan hoje, de ser alvo de várias representações, de coisas que incomodam. Então, a cada representação lá no conselho, o Deltan tem que parar, revisitar, mesmo que às vezes sejam mentiras absurdas, ele tem que ficar retomando os fatos para mostrar lá, olha, isso aqui não tem o menor sentido. Eu acho assim que é uma carreira com grande responsabilidade, mas é uma carreira que permite que, enquanto for garantida a independência funcional, permite que a gente trabalhe e, de um certo modo, traga o resultado para a sociedade, né? Bom, eu só queria perguntar mais uma coisinha, Deltan, que me ocorreu aqui, é que embora a gente já tenha se estendido bastante, mas eu não quero perder a oportunidade. Você acha que esses ataques mais fortes agora, né, recentemente, aí, no último ano, de lá para cá, isso é resultado de quê? Do fato de vocês terem começado a alcançar núcleos de poder ainda mais consolidados, mais fortes no Brasil, como parte do judiciário, como bancos, né, mercado financeiro, bancos, ou isso se deve a outro tipo de contexto, um novo governo, um novo Congresso? Qual é a tua avaliação? Cláudio, a sensação que eu tenho é que a gente era, imagina lá uma unidade, sei lá, eu não gosto muito de comparação com guerra, tá? Mas eu vou fazer porque talvez deixe a imagem mais fácil. Mas o que a gente faz aqui não é uma guerra, a gente luta pela aplicação da lei. Mas imagina lá uma unidade de ataque numa guerra, entrando no meio do território inimigo, mostrando, a gente foi comprovando coisas erradas de diferentes pessoas ao nosso redor, até que chegou um ponto em que a gente avançou, e a gente acabou sendo cercado, e cada vez mais esse cerco foi se aproximando de nós, até que a gente tinha, digamos, uma última trincheira de proteção, que é a trincheira da nossa instituição. E hoje o que a gente vê é que, pela primeira vez, esse discurso crítico à Lava Jato entrou na instituição pela pessoa do Procurador-Geral da República. De novo, a meu ver, foram afirmações equivocadas dele, por falta de conhecimento sobre como funciona a operação, mas entrou, e essa era a nossa última trincheira de proteção e a própria instituição.
Então, hoje, nesse momento, é um momento, sem dúvida, que a gente fica mais vulnerável em razão dessa compreensão, de novo, a nosso ver, equivocada que o Procurador-Geral tem sobre o nosso caso. Veja que o Conselho Nacional é a última esfera de controle da nossa atuação. E o Conselho Nacional, normalmente, respaldou as nossas atividades ao longo desses anos. Mas o Procurador-Geral é uma pessoa muito influente no Conselho, é uma pessoa que tem muita autoridade no Conselho Nacional. E uma visão diferente dele pode, é claro, mudar esse equilíbrio de forças. Então, hoje a gente passou a estar numa situação, a meu ver, assim, um pouco mais crítica, um pouco mais arriscada, um pouco mais exposta, não por ter mudado o que a gente faz, que continua sendo a mesma coisa, aplicar a lei a fatos, apurar fatos e aplicar a lei a fatos, independentemente de quem seja o responsável pelo crime, mas em razão dessa mudança da conjuntura. Ou seja, a última trincheira está para cair. Ó, talvez vocês sugerirem uma live com ele aí, como fez a turma do PT, talvez ele se abra ao diálogo. Agradeço muitíssimo aí a presença aqui no Gabinete de Crise do Deltan Dallagnol e do Robertson Pozzobon, integrantes aí da Lava Jato, da Força Tarefa do Ministério Público da Lava Jato. Obrigado a ambos pelo tempo disponível e boa sorte no julgamento lá no CNMP. Valeu. Obrigado, Cláudio. Abraço a você, a todos os telespectadores do Antagonista, desse seu momento aqui com o pessoal que acompanha você. É um prazer sempre estar conversando com você e debatendo esse relevante assunto para o país. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos que também acompanham o Antagonista. Como o Deltan colocou, foi um grande prazer participar desse debate. Acho que as questões são centrais, foram colocadas. Eu acho que uma consideração, talvez, final que eu faria é a seguinte, né? Um Ministério Público incomoda muitos corruptos, né? Mas um Ministério Público independente incomoda muito mais. Então, que seja mantida a independência do Ministério Público e garantida isso aos seus membros, né? Não é muito, né? Basicamente é um pedido, deixe-nos trabalhar, né? Acho que é importante que a sociedade saiba. Perfeito. Uma boa noite a todos. Bacana. Boa noite.